Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja conosco. Estamos aqui com mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, minisséries, tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para o nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura da Prosternação. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitab la rayba fihi min Rabbil Alamin. Alif Lam Mim. A revelação do livro indubitável é do Senhor dos mundos. Am yaquluna iftarah, bal huwa al-haqq min rabbika litunzira qawman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Eles dizem, ele o forjou? Não, mas ele é a verdade de teu Senhor, para admoestares um povo ao qual antes de ti admoestador algum chegou para se guiarem. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la shafi'. Alá é quem criou os céus e a terra e o que há entre ambos em 6 dias. Em seguida, estabeleceu-se no trono. Não há para vós além dele nem protetor, nem intercessor. Então, não meditais? يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Ele administra a ordem do céu para a terra. Em seguida, tudo ascende a ele em um dia, cuja duração é de 1000 anos dos que contais. Esse é o sabedor do invisível e do visível, o Todo-Poderoso, o Misericordiador. Que fez perfeita cada coisa que criou, e iniciou de barro a criação do ser humano. Em seguida, fez-lhe a descendência da quintessência de gota d'água desprezível. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Em seguida formou-o e nele soprou algo de seu espírito e vos fez o ouvido e as vistas e os corações. Quão pouco agradeceis. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. E dizem, se nós sumirmos na terra, tornarmos-emos por certo em nova criação, eles, aliás, são renegadores do deparar de seu Senhor. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Dize, o anjo da morte, encarregado de vós, levar-vos-á as almas, em seguida, a vosso Senhor,
sereis retornados. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Continuando, eu devo deixar um comentário. Eu dizer que tal ação, tal prática é sunna, não necessariamente estou querendo afirmar que o contrário daquilo esteja errado. Exemplo, eu falar para a pessoa, não é para tomar café. Não é para tomar café. Eu digo, não tome café. Eu não estou querendo dizer que não é para tomar água. Quando eu falo não é para tomar café, na situação, numa aula, numa palestra, atrás disso eu estou querendo dizer, não se distraia, não me atrapalhe, preste atenção. A sunna, no seu contexto, tem que entender isto. Por que o profeta proibiu, ordenou, recomendou e desaprovou tal ação? Tá? A pessoa pergunta, Sheikh, mas eu mal entrei na mesquita e a pessoa fica falando, faz isso que é sunna, faz isso que é sunna, mas aquilo que é sunna. Mas que religião complicada é essa, Sheikh? Não tem algo para fazer simples? Repito, sunna, imagine assim, seu quadro de horas extras. Quadro de horas extras. A sunna vem complementar a religião. Você não deve exigir de si mesmo, muito menos as pessoas, aquilo que está além da capacidade de elas suportarem. Se aquilo que Deus cobra como obrigatório, como deve ser feito, você não consegue suportar, tem sunnas que pode ser mais difícil para você. Então faça a prática religiosa gradativa. Vai se programando para seguir as sunnas toda. Bom, vou falar agora o que é hadith. Hadith literalmente significa dito, palavra, conversa, ditado, novidade. Literalmente. E no contexto religioso, hadith significa tudo aquilo, sunna também, tudo aquilo que foi, tudo aquilo que foi atribuído ao mensageiro de Deus, que ele falou, ou foi dito que ele fez, isso é chamado hadith. Se eu falar, tem um hadith do profeta, que significa alguém que está dizendo que o profeta falou ou fez aquilo. Onde está a sunna, a prática? Está num texto, tem que estar escrito em algum lugar. Um hadith, ele se divide em dois. Um hadith se divide em dois. Chama-se em árabe isnad. Isnad. E em cima chama-se M-A-T-N, matan. Um hadith se divide em duas partes. Isnad e matan. Matan significa texto. Isnad, uma cadeia de transmissão. Ou uma corrente de transmissão. Alguém sabe o nome de um companheiro do profeta muito conhecido aí nos livros? Abu Huraira. Abu Huraira que disse Abu Huraira, Abu Huraira. Vamos botar exemplo aqui. Não, peraí. Abu Huraira. Existe uma cadeia de transmissão para chegar até o profeta. Como é que surgiu o hadith em vida do profeta? Umar ibn al-Khattab estava na sua casa. Daqui a pouco entrou seu filho Abdullah. Abdullah disse: pai, rezamos na mesquita com o mensageiro de Deus. E o mensageiro de Deus fez isso, isso, isto. O Abdullah contou para o seu pai aquilo que viu o profeta de Deus fazer. Isso é um hadith. Ou seja, o que é o hadith?
é um relato. Ele é um relato. Para ser considerado um relato, então ele tem que ter duas coisas. Quem disse e o que foi dito. Quem disse e quem foi dito. Se nós fazermos uma brincadeira aqui na sala de telefone sem fio, como é que vai sair a última pessoa lá no fundo? Nós. Mensageiros de Deus, as pessoas relatavam sobre ele o que ele fazia. Tinha pessoas que passavam com mensageiros de Deus o dia inteiro, outros uma vez por semana, outros uma vez por mês, outros de vez em quando, outro uma vez na vida. Tem aquele que via o profeta só de noite, outro via só de manhã. Tinha aquele que via o profeta só na oração, outro só em viagem. Cada um relatava o que via e o que escutava. Como se alguém teve aqui, alguém que está aqui, escutou ontem, esteve presente na oração na sexta-feira aqui nessa mesquita? O Jabal Nur teve. Agora você consegue transmitir tudo que eu falei, mas você entendeu algo. Aquilo que você entendeu e passou adiante é um hadith que está passando sobre mim. Agora, eu falei 18 minutos. Menos, né? Falei 12 minutos. Você vai falar 12 minutos? Ou vai falar aquilo que você se lembra? Que lembra. Daí nosso irmão vai recordar de coisas que você não lembrou. Está juntando o hadith do Rodrigo. Hadith do profeta foi a mesma coisa. As pessoas viam o profeta de Deus rezando. Diziam, um homem chamado Wa'il ibn Hujr, esse homem ficou com o profeta 20 dias. Allahu Akbar. Desculpa, o nome dele é Malik ibn Huwairith. Ficou com o profeta 20 dias. Eram jovens, saíram de uma cidade e ficaram acampados na mesquita do profeta. Ó, mensageiros de Deus, nós viemos lá de longe. Viemos aqui só para aprender a oração. E ficaram 20 dias na mesquita do profeta, rezando com mensageiros de Deus. Anotaram todos os detalhes. E daí vem o Malik ibn Haris dizendo: rezamos com mensageiros de Deus. E ele levantava as suas mãos até a altura dos ombros. Disse Allahu Akbar. Pegou o punho esquerdo com a mão direita sobre o seu peito e leu. Ficou em silêncio e depois ele leu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. E depois ele leu outra sura do Alcorão. E em seguida ele levantou a mão até os ombros e disse Allahu Akbar. Então caiu, botando a mão nos joelhos. E disse, assim que ele relatou como o profeta rezava. Relatou. Ó, o profeta dessa forma. As pessoas só aprenderam a rezar depois dele? Não. Antes ele rezava como o profeta rezavam. Mas não há necessidade para ficar falando para todo mundo. Mas alguém que viu o profeta, primeira vez que vai numa aula, primeira vez que vai na mesquita, guarda os detalhes. Como esse Malik ibn Huwairith guardou os detalhes. Outro homem chamado Mu'adh ibn Jabal, o profeta de Deus pegou a mão dele dessa forma assim, Daud. Saiu da oração, o profeta pegou a mão dele assim, desse jeito. E disse, Mu'adh, eu gosto de você. Não deixe de pronunciar, após as orações, a seguinte frase. Ó Allah, me ajude a te lembrar, ser grato a ti e ter uma boa devoção. Você acha que o Mu'adh iria esquecer isto? Jamais. Conheça o Islã. Impressões digitais.
Conforme é dito no Alcorão, que é fácil para Deus trazer o homem à vida depois da morte, as impressões digitais dos homens são particularmente enfatizadas. Sim, porque somos capazes de restaurar as cartilagens dos seus dedos. A ênfase nas impressões digitais tem um significado muito especial. Isso acontece porque as impressões digitais de cada pessoa são únicas. Cada pessoa que está viva ou que já viveu nesse mundo tem um conjunto de impressões digitais únicas. É por isso que impressões digitais são aceitas como forma de identificação de cartões muito importantes, sendo exclusivas aos seus proprietários e usadas para determinado propósito pelo mundo todo. Mas o mais importante é que as características das impressões digitais foram apenas descobertas no final do século XIX. Antes disso, as pessoas entendiam que as impressões digitais eram curvas comuns sem nenhuma importância específica ou significado. No entanto, no Alcorão, Deus indica as impressões digitais, o que não atraiu a atenção de ninguém naquela época, e chama a nossa atenção para a sua importância, uma importância que só foi valorizada na nossa época. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. O segundo inimigo do ser humano aqui nessa vida, a própria vida, a vida terrena. Porque tem muitas coisas enganosas nela, muitas coisas que a gente acha que são verdades, mas ela não tem. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado que tudo que tem nessa vida são enfeitos. Ornamentação. Sabe ornamentação? Aquela, quando você entra numa casa enfeitada. Isso enfeito nem a verdade dessa casa. Um dia entrei no salão para fazer um casamento. O salão era muito bonito. Flores, iluminação, não sei o que. Você entra, fica muito decoração maravilhosa. Deus quis que uma semana depois eu fui uma vez para o mesmo lugar. Eu entrei naquele lugar, juro que não reconheci, que é muito feio. Eu não acreditei que aquele casamento foi feito nesse lugar, porque era totalmente diferente. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer para nós: Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha. Zina, que Allah subhanahu wa ta'ala fez toda essa beleza, o enfeito, ornamentação, que não são verdadeiros, coisas, o enfeito quer dizer não é verdadeiro. Então essa vida, a realidade da vida, que ela é enganosa, que as coisas não são verdadeiras, que a gente fica enganado, a gente corre atrás de uma coisa, que a gente acha felicidade atrás daquelas coisas, mas quando a gente chega lá, a gente vai descobrir que não aquilo que a gente quer. Por isso é enganosa. E todo mundo hoje corre atrás dessa vida, corre atrás das coisas. As pessoas esquecem até as coisas mais próximas por causa dessa vida. Chega a morte, depois as pessoas nem lembram que existe morte, por ter todas essas coisas bonitas, né, que são enfeitos, não são coisas verdadeiras. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado: Wa inna ad-dar al-akhirah lahiya al-hayawan. Al-hayawan min al-hayat, que a vida após a morte, a vida eterna, ela é a verdadeira vida. Que essa vida não é verdadeira, porque após dela vai ter morte. Você pode ser a pessoa mais feliz, mas quando chega a morte, tira toda essa felicidade. Você perde tudo. Então, enganosa, não tem como confiar.
Por isso engana muitas pessoas. Então você não deixa essa vida te engana e fica assim inteligente, fica atento sempre para não deixar esse inimigo atacar você. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado: "I'lamu". Ele citou 5 características dessa vida. 5. "I'lamu", saibam que a vida terrena apenas "I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun". Que mais? "Walahu". Que mais? "Wazina". Que mais? "Watafakhurun". Que mais? "Watakathurun". São 5. La'ib, walahu, wazina, watafakhur, watakathur. São 5 coisas. Vamos traduzir essas 5 coisas. A primeira coisa é la'ib. O que é o la'ib? La'ib, brincadeira. Sabe o que é brincadeira? Quem criou essa vida chamou ele a brincadeira. Ele sabe melhor que nós. Mas como brincadeira? Brincadeira, quando você vai perceber que a sua vida é brincadeira? Quando você fica avançando na sua fé, subindo na sua fé, você vai enxergar as coisas melhor. Agora estou aqui, eu enxergo da minha altura. Quando eu vou subir aqui, eu vou enxergar mais coisas. Cada vez que você sobe mais, você vai enxergar mais. Sim ou não? Vocês concordam? No avião, você enxerga muito mais do que você enxerga aqui. Se enxerga mais alto, mais coisas. Quando você avança, você vai conhecer mais. Na mesma coisa, quando a sua fé avança, você vai perceber. Querem um exemplo? Agora, cadê as crianças aqui? As crianças estão lá, brincando. Brincando. Tem brinquedos lá, as crianças estão brincando. A brincadeira para uma criança, tudo. Se você tira um brinquedo do mão de uma criança, fica chorando. Sim ou não? Porque para ela aquilo pode ser um carrinho pequeno, né? Aquele para uma criança é tudo. Esse é brinquedo. Mas para você, se dou agora para você aviãozinho, você fica feliz? Agrada você brincar com as crianças? Por quê? Por que você agora vai brincar com as crianças lá no jardim? Por quê? Tem vontade? Mas por que o adulto, ele não tem vontade de pegar um carrinho e brincar? Ele ficou mais avançado, mais maduro. Você entra agora, crianças brincando, você acha, isso aqui não é para mim. Essa criança está brincando com coisas pequenas, né? Para mim não, eu não vou brincar, eu sou mais adulto. Mas querido, você está brincando também. Você não brinca com um carro pequeno, mas brinca uma coisa maior. Agora você comprou um carro zero, fica o dia inteiro olhando para ele. Fica dentro dele alguns dias, né? Olhando para ele, fica gostando, não sei o quê, comparando com outros, saindo assim, mostrando para as pessoas. É uma criança, mas criança um pouco maior, né? Isso que Allah chama de brincadeira. Você dá uma casinha assim pequenininha para uma criança, para ela uma coisa maravilhosa. Para um adulto, uma casa maior, né? Uma chácara. Faz tudo bonitinho, traz tudo importado, coloca uma cozinha maravilhosa,
um piso, não sei o quê, faz tudo, prepara tudo. Então esse aqui, para um adulto, tá bem brincadeira. Mas quando você vai descobrir que você está brincando, quando você avança, quando você vê que Allah preparou no paraíso para as pessoas a vida verdadeira, aí você vai perceber, não, que é isso? Isso é brincadeira mesmo, uma coisa de brincadeira. Então essa é a primeira característica. Mas precisa você subir, mas avançar na sua fé para você perceber que tudo isso é brincadeira. Então, la'ibun, essa é a primeira característica. A segunda, lahwan. O que é lahu? O lahu, perder o tempo. Você passa o tempo assim. Qual a diferença entre la'ib e lahu? São duas características. La'ibun wa lahu. Mas o la'ib não é o lahu. São duas coisas. A diferença entre la'ib e lahu, que la'ib, talvez a pessoa ele tem benefício. Quando você joga, por exemplo, joga bola, é só brincadeira, né? Uma coisa, mas pelo menos você está aproveitando, fazendo exercício que ajuda você a ter mais saúde. Isso brincadeira, mas o lahu, pior. O lahu, você perder o tempo sem fazer nada. Através da televisão, 3 horas. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao final de mais um programa Conheça o Islã. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Porque o islamismo não é terrorismo. Que a paz de Deus esteja convosco. Assalamu alaikum. Deus sabe mais. Allahu A'lam.